Boa tarde. Alô, alô, alô. Tá bom, som aí? Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Amor de Dr. de Bezerra, de Menezes. São 17 horas, vamos dar início à nossa reunião pública dessa tarde de sábado. Hoje, especialmente, nós temos o Roberto Michalski de convidado, que vai nos trazer os seus estudos sobre o tema Vida após a Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Qualquer dúvida, esclarecimento, sintam-se à vontade de entrar em contato com um de nós trabalhadores ou na livraria após a palestra, tá bem? Vamos começar com o preparo de hoje para nos harmonizarmos do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Capítulo de hoje 123, Viver em Paz. Vivei em paz. Está em Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendemos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Palavras de Emmanuel. Após essa leitura edificante, já harmonizados pelas palavras de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, vamos acalmar nossos pensamentos, desacelerar, agradecer à espiritualidade amiga por ter harmonizado esse ambiente desde cedo, que esteja com o Roberto, intuindo em suas palavras, nos seus estudos que ele apresentará a nós nessa tarde, que a gente esteja receptivo a escutar e a interiorizar o que viemos hoje aqui estar tentando evoluir, aprender e despertar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos passar a palavra para o Roberto. Vou ligar. Alô? Olá, pessoal. Boa tarde. Como fica gravado na internet, né? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem assistir depois. É um prazer muito grande estar aqui no GBEM novamente. Grandes amigos aqui de muito tempo. E amanhã é dia de finados. E o tema que me pediram para falar tem a ver muito com finados, vida após a vida após a morte. Eu prefiro vida após a vida.
Eu estou saindo de uma gripe. Se por um acaso eu começar a tossir aqui, me dê um desconto, tá bom? Porque está quase no finalzinho, mas às vezes vem aquele rock, vocês sabem como é que é. Bom, pessoal, a doutrina espírita nos traz, através principalmente da mediunidade, a comprovação da vida após a vida. Eu queria até, estava pensando aqui, se eu posso fazer isso, dedicar essa palestra hoje, seja como ela for, mas dedicar algumas pessoas daqui, o Jorge Silveira, a Heloísa, a Dona Gilda, a Dona Esther, quem conheceu, né? Que certamente alguns deles estão trabalhando já por aqui. Então, que Jesus abençoe a eles, todos os nossos entes queridos, nossos amores, que estão do lado de lá. Porque não Regina também, que ajudou muito aqui. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. E existem várias maneiras de se abordar um tema. Eu fiz aqui uma linha de raciocínio muito mais para o nosso papel na vida, nosso papel no universo, nosso papel nesse mundo, tá bom? Deixa eu ver se eu me acerto aqui. Opa, deu certo. Evolução do espírito, né? Eu vou contar uma historinha que eu tenho contado. Eu tenho uma lembrança da minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. Eu não sei qual é a lembrança mais antiga de vocês, tem até uma anterior. Essa lembrança é do primeiro dia que eu fui à escola. Eu tinha 5 anos de idade. Naquela época se ia no jardim de infância, né? Hoje as crianças ficam em creche, com 2, 3 anos já estão em creche. Eu me lembro que eu usava um avental bordado aqui o meu nome, e minha mãe me deixou na porta da escola. E eu abri o berreiro. Tipo, ela está me abandonando. Eu chorei para burra, eu lembro disso, eu lembro até hoje, né? 10 anos depois, ainda lembro. E depois eu lembro, tem outra lembrança, eu lá dentro brincando com esses rolinhos de massa, massinha. E eu certamente devo ter pensado, até que esse negócio aqui não é tão ruim não, né? E ficaram essas lembranças. Se vocês me perguntarem alguma lembrança do primeiro ano, no primário, na época, né, do segundo, do terceiro, eu não lembro de nada. Mas lembrei desse dia. E naquele dia eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo na escola. E eu creio que mesmo nos anos seguintes, eu demorei para entender que eu estava ali para ampliar minha mente, aprender a ler e escrever. Isso que acho que é a primeira coisa que vem na cabeça da criança, estou aqui para aprender a ler e escrever. Para no futuro permitir ter uma profissão, para eu ficar independente dos meus pais, e abrir minha mente para conhecimentos novos o tempo todo ao longo da minha vida. Porque o nosso pensamento, o nosso entendimento da vida vai mudando. Por que eu estou falando isso? Do ponto de vista espiritual, a maioria, talvez, das pessoas que estão nesse planeta não tem a menor ideia do que estão fazendo aqui. Pensam que vieram brincar de massinha. Pensam que vieram para um grande recreio que dura do berço até o túmulo e mais nada além disso. Essa imaturidade espiritual tem muito a ver com o nível evolutivo que a maioria ainda está. Mas muitos já despertaram para a grande realidade da vida. Muitos já compreenderam o que vieram fazer aqui. E o que importa, o que nós temos que desenvolver na vida? Eu coloquei aí as virtudes. Onde é que estão as virtudes que Jesus falou tanto delas? Que virtudes são essas? Estão lá no Sermão da Montanha. Sempre a gente repete o Sermão da Montanha. Virtudes sintetizadas na palavra amor. Adquirir também conhecimentos sobre a ciência, sobre o universo, sobre a vida, sobre tudo. Sobre nós mesmos, o autoconhecimento. Isso também é um dos principais motivos de nós estarmos reencarnados e esquecidos do passado, o que é muito importante para nós, o esquecimento temporário do passado. Porque se nós lembrássemos do passado, um passado muito tenebroso para a maioria de nós não suportaríamos estar aqui.
principalmente encarar aquele a quem nós já fizemos mal no passado. Então, o conhecimento é fundamental. O equilíbrio emocional, que tem sido um grande desafio nesse momento do mundo, onde nós temos excesso de informações. Você tem na internet um mecanismo maravilhoso, onde você pode ir do céu ao inferno. Você seleciona que faixa você vai se conectar. Porque tem as coisas mais maravilhosas do mundo de informação na internet e tem as coisas mais tenebrosas do mundo. E quantas pessoas estão, de forma compreensível, com problemas de depressão, de síndrome do pânico, sentimento de culpa, pessoas sofrendo tremendamente por diversos motivos. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções são do Espírito. É o Espírito que ama, é o Espírito que odeia, não é o corpo físico, nem é o cérebro. O cérebro odeia. Tem sentido pensar nisso? O cérebro ama. Não, tem algo além disso tudo, que é o Espírito, a consciência que ama. E muitos de nós, quando estamos desequilibrados emocionalmente, castigamos o nosso corpo físico pelas ondas do pensamento, que repercutem no corpo espiritual. Através dos chakras chegam ao sistema nervoso, aos plexos nervosos. Dos plexos nervosos chegam até os órgãos. E esses plexos nervosos estão ligados também às glândulas endócrinas. Então, as emoções desequilibradas causam doenças. Um caso típico que eu tenho repetido, a falta do perdão. Por que o perdão é importante? Por trás da falta de perdão está a mágoa. Mágoa é um sentimento muito ruim que corrói a alma. Manda sinais muito negativos através do perispírito, chakras, sistema nervoso, glândulas, órgãos e glândulas endócrinas. Nós temos aqui no chakra cardíaco, no peito, uma glândula, a glândula timo. Essa glândula, ela é muito ligada à secreção dos linfócitos T, ligados ao sistema imunológico. Se eu tenho um desequilíbrio nessa glândula, eu posso ter um sério desequilíbrio no sistema imunológico. Eu adoeço. Adoeço por uma emoção descontrolada, por um desequilíbrio emocional. Aí você precisa cuidar disso. Porque às vezes a gente tem uma doença física, faz um monte de exames e não detecta de onde está o problema. E o problema está no lado emocional. No lado da medicina, nós temos psicólogos que vão analisar aquele problema, a causa daquilo. Algumas pessoas vão precisar tomar remédio, tem que ir no psiquiatra. E na casa espírita, o que a gente faz? Ajuda a pessoa a equilibrar essas emoções, mudar os seus valores, enxergar a vida de forma diferente. Muitas vezes a pessoa consegue, no processo de autocura, quando ela muda a disposição dela, aprende a perdoar. A gente lê o Evangelho 300 vezes, né, sobre o perdão, perdoar 70 vezes, 7 vezes, e vamos entender porque que Jesus bateu tanto na tecla do perdão. Se reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho. E isso serve para todas as emoções desequilibradas, todos os sentimentos que se afastam do amor. Equilíbrio emocional é fundamental. Então nós temos que lutar o tempo todo dia, para nos equilibrarmos. A luta não é com o inimigo de fora, é dentro de nós. E os pensamentos e sentimentos superiores. Para você sair do terra a terra, dessa vida material, onde os tesouros são mais os tesouros da terra, né, nós temos que buscar momentos para elevar esse pensamento. Como? Boas leituras, a casa espírita ajuda muito, os passes, os tratamentos, os estudos que são muito importantes, e você começa a analisar a vida e ver a vida de maneira diferente. Nesse dia de finados, muita gente está sentida, principalmente por partidas recentes de filhos e de entes muito queridos que marcam a gente.
Existe aquela frase de Jesus que eu sempre gosto de repetir: não construam tesouros na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro vai estar o teu coração. E quando você vê um ente querido partir, você percebe que ele era o grande tesouro que você tinha ao seu lado. E muitas vezes vem o arrependimento de não ter dito eu te amo todo dia, de não ter pedido perdão por não ter feito isso ou aquilo. E aí, com relação ao perdão, nós temos que nos perdoarmos também. E entendermos que eles estão na caminhada deles e que nós vamos reencontrar se existe um amor de verdade. Vamos falar sobre isso. E aí está o célebre Sermão da Montanha, um pedaço dele, né? Vou sentar um instantinho aqui só para ler. O que é importante? Quais são as virtudes? Virtude da humildade. Bem-aventurados, né, os que são humildes, porque deles é o reino dos céus. É um reino que você começa a construir dentro de você. A mansidão, a não agressividade. Falar isso no dia de hoje, hein? Bem-aventurados esses que já desenvolveram essa mansuetude, né? Porque eles, no projeto da Terra, após grandes e inúmeras reencarnações, vão ter o direito de renascer no mundo regenerado. Então, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, pois herdarão a terra. Os que sofrem, mas têm resignação na dor, confiança em Deus, bem-aventurados esses que sabem sofrer, não maldizem a Deus, porque tudo isso vai passar, eles vão ser consolados. Aqueles que querem a justiça nas decisões e nos atos, não uma justiça egoísta só para si, justiça para todos, igualdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles vão encontrar essa justiça e quando desencarnar, a lei de Deus, ela é extremamente justa, a cada um segundo as suas obras. E os que têm a capacidade de perdoar, que não guardam essas mágoas, que já entendem que o outro erra, que nós erramos, que nós temos que ser mais indulgentes, aceitar o outro como ele é, não passar a mão em cima da cabeça, não, mas perdoar, não guardar mau sentimento. Então, felizes os que já sabem perdoar, porque vão ser perdoados também. E bem-aventurados puros de coração, isso é o mais difícil talvez, os que não têm maldade nem nos pensamentos e nem nas intenções, como nós estamos afastados disso ainda, né? Mas bem-aventurados esses que quando chegar a esse ponto, verão a Deus. E os pacificadores, aqueles que não se conformam em ver o sofrimento do outro, a injustiça, e se levantam e às vezes morrem defendendo causas pela sociedade. São os promotores da paz no lar, na sociedade, na família. Então, felizes esses, porque vão ser chamados filhos de Deus. E essas são as virtudes daquela lista anterior que eu fiz, daquilo que vai nos conduzir a uma vida espiritual mais feliz ou menos feliz. E os nossos entes queridos que já partiram, será que eles cumpriram isso daqui? E nós, será que nós estamos cumprindo ou nos esforçando? Porque isso define a nossa posição espiritual. Isso define a posição espiritual dos nossos entes queridos. Nós gostaríamos que todos eles estivessem muito bem espiritualmente, do nosso lar para cima. Mas será que todos estão? E nós? Será que todos estaremos? Isso é um questionamento que cada um deve intimamente procurar responder, né? Como que é o despertar no mundo espiritual? Depende muito disso tudo, do equilíbrio emocional. Porque se eu estou completamente desequilibrado emocionalmente, cheio de sentimentos de culpa, mágoa, ódio, uma depressão terrível, síndrome do pânico, pensamentos suicidas, e eu desencarno nesse momento, só porque eu desencarnei eu vou mudar do lado de lá? Não. E dizem os Espíritos, esses sentimentos, as emoções são multiplicadas várias vezes. Então essa pessoa vai estar mal do lado de lá. Portanto, nós temos que aproveitar a vida para nos curarmos. E essas bem-aventuranças que eu passei ainda há pouquinho, é para vivenciar isso no dia a dia. Se esforçar para fazer isso. Os bons despertam
conscientes e serenos, sentem leveza e paz. Leia o livro Céu e Inferno. Os espíritos medianos, os espíritos felizes, eles falam assim: eu não mereço isso que eu estou vivendo aqui, de tanta felicidade. Mas são espíritos que colocaram em prática essas coisas. Olha, tão longe de ser, vou nem falar um Jesus, tão longe de ser o Dr. Bezerra de Menezes, mas colocaram isso em prática. Então eles encontram leveza, porque já tem um corpo espiritual mais vibrante. Os que viveram presos ao egoísmo, ao materialismo, pensando o tempo todo que veio aqui para brincar de massinha, ou para viver um eterno recreio, que ignoraram a realidade da vida, ignoraram essas coisas que nós estamos falando, vão ter grande surpresa ao desencarnar. Porque, graças a Deus, que a gente esquece o passado. E no futuro, quando eles reencarnarem, eles vão esquecer desse passado que hoje pode ser até muito tenebroso, o deles. Então, o esquecimento do passado é uma misericórdia de Deus. Mas ao despertar do lado de lá, o que vai pesar é o sentimento íntimo de amor em vários graus, uns mais, outros menos. Ou todos os sentimentos que são opostos ao amor. É esse sentimento, essa situação íntima, que dá um certo peso ao corpo espiritual, uma certa vibração. Quanto mais voltado é a pessoa para o amor, mais vibrante, mais leveza. Quanto mais o oposto, mais denso, menos vibrante é o corpo espiritual. E quando esse corpo espiritual se descolar do corpo físico, isso que vai definir a posição espiritual daquele ser. Onde ele vai estar, em que andar ele vai estar. E aí tem, eu passo toda hora essa figurinha, aqui no centro, no caroço aqui, ó, é onde nós estamos pisando, é a Terra física. Aqui são os planos espirituais ao redor da Terra. São faixas vibratórias diferentes. Então todo mundo aqui tem um peso específico, entre aspas, do perispírito. Todo mundo aqui tem uma vibração, para mais ou para menos. Os que têm menos, tendem a ficar mais próximo aqui. Os que têm mais, tendem a estar numa condição vibratória superior. E os nossos entes queridos que já partiram? Estarão no nosso lar, estarão acima, estarão alguns no umbral, ou já estiveram no umbral, já foram resgatados? É possível. O que nós temos que fazer? Primeiro, olhar para nós, porque isso é importante. Quanto melhor você estiver quando desencarnar, mais chance você vai ter de ajudar alguém, um ente querido, que não esteja tão bem como provavelmente você supostamente possa estar. Quanto mais desequilibrado que você estiver, você não vai poder ajudar ninguém. Porque é você que está precisando mais de ajuda do que em condições de ajudar. Isso tudo que eu estou falando não é para pensar no depois, é para pensar no hoje. Então, o que eu estou fazendo hoje da minha vida? Se eu desencarnasse hoje, onde é que eu estaria? Gente, isso é a questão fundamental. Conforme eu disse, nós reencarnamos para desenvolver essas virtudes. Porque Deus tem um projeto para nós. Da mesma maneira que minha mãe levou a mim na escola, e ela tinha na mente dela um planejamento, tomara que esse menino siga o caminho, tenha uma profissão. Só que Deus não faz assim, não é tomara. Ele quer que você seja um ser superior. Ele quer que você seja plenamente feliz. Ele quer que você tenha conhecimento pleno. E se Deus quer, isso vai acontecer. Agora, Ele vai deixar o seu livre-arbítrio agir e você vai escolher o caminho e o tempo para chegar nessa condição. E aí vem Jesus mostrar o quê? O caminho, a verdade da vida. Então, quando a gente fala de Jesus, esqueça a questão de religião. É um espírito lá top do mundo, né, do universo, dirigente espiritual da Terra, que vem falar assim: sigam isso que eu estou falando para chegar onde eu estou. Quanto mais rápido vocês chegarem, mais felizes vocês serão. E essa velocidade depende de vocês vencerem as trevas dentro de você. Porque esse mundo é um mundo mais ligado ainda à luz ou às trevas? O que vocês acham?
Aqui estaria a colônia Nosso Lar. Ela ainda está grudada no umbral, né? Então, estar numa colônia já fora do umbral é um grande sinal. Nós vamos lembrar do André Luiz, né? Desencarnou, ficou 8 anos onde? Umbral. E o André Luiz hoje, o que ele faz? Instrui, tem vários livros aqui que ele mandou através da psicografia do Chico. Ele ainda não reencarnou, pelo que eu sei. Então, mesmo tendo passado pelo umbral, onde ele está agora? Então, você evolui também na vida espiritual, evolui. E se algum ente querido nosso esteve no umbral, não quer dizer que ele esteja hoje. Pode ser que não seja o André Luiz, pode ser até que seja mais ou menos, mas já está recuperado. Tá? Então, se você viu alguém partir e ficou preocupado, pô, eu sei, ele fez isso, fez aquilo, calma, deixa com Deus. Esteja bem ao desencarnar para poder ajudar, se for o caso. Agora, em muitos casos, a gente desencarna e vem entes queridos nos ajudar, nos receber. Tá? É assim, um dando a mão ao outro. Aqui são as esferas superiores, né? O que define o andar em que a gente está é o amor. No fundo, a vibração está ligada ao amor, às virtudes, ao equilíbrio emocional, aos conhecimentos também. Porque o conhecimento leva à mudança. Por isso que estudo na casa espírita é importante. Eu reflito, preciso mudar isso. E você começa a ver do outro, ver exemplos aqui de pessoas que se dedicam, pessoas que tomam os tratamentos, que abrem mão no fim de semana, o pessoal da evangelização vem fim de semana. Então, a gente tem exemplos aqui ao nosso lado. E você começa a mudar. E daqui a pouco você tem vontade também de estender a mão. E, mais importante, mudar em casa, né? Com os amigos, no trabalho, na rua. Bom, quais são as evidências da continuidade da vida? Que a gente está falando de vida após a vida. Vocês já sabem, as comunicações mediúnicas, então os livros aqui, que são uma prova, onde se descreve despertar do lado de lá, o Nosso Lar é despertar do André Luiz. Tem um livrinho que eu gosto muito, Voltei, irmão Jacó, excelente livro. Querem ler um livrinho bom, vocês não leram? Voltei, não é tão grosso. Um que fala desse despertar do lado de lá, e a vida continua. Psicografia do Chico. Tá? Tem também as experiências de quase morte, que hoje estão sendo estudadas na medicina, praticamente comprovando que a vida não está no corpo físico, não está no cérebro físico. Inclusive, médicos, neurologistas que passaram pela experiência de quase morte, narrando a experiência deles e falando: eu sei como é o cérebro, como isso não é coisa do cérebro. Pessoas que estavam lá com tudo zerado, já dadas como mortas, e retornam, e descrevem as experiências. Os fenômenos de materialização também, né, que acontece, materialização de espíritos comprovadamente, várias testemunhas. Os fenômenos de lembrança de vida passada. Muitos têm, só às vezes, terapias, recordam de coisas, experiências de crianças que lembram da família, descrevem coisas. Enfim, hoje a gente tem uma série de comprovações. Agora, existe uma resistência muito grande por parte de alguns, seja por causa de uma dureza religiosa, seja por causa do espírito que não quer admitir isso por qualquer, mesmo a prova estando na frente dele. Mas é questão de tempo. O reencontro com os entes queridos. Eu considero isso uma das coisas mais bonitas quando acontece. E sempre acontece. Eu sempre dou o exemplo de quem viu um filho partir, que é a pior dor que tem. E eu conheço várias mães, pais que perderam ente querido. Eu falei da dona Esther, uma filha dela faleceu, acho que foi afogada, né? E dona Esther trabalhou até 80, 90 anos aqui, sempre ajudando os outros. Ou seja, ela não se abateu. É lógico que ela sentiu como qualquer mãe, mas ela não se entregou. Vocês acham que ela não reencontrou a filha dela do lado de lá? Porra, grande trabalhadora, tanta gente que ela ajudou. Imagine o reencontro
com o filho que já partiu. Se esse filho estiver bem. Agora, se você estiver bem e o filho estiver mal, é o que eu falei, você vai mergulhar nas trevas se necessário para ajudar aquele filho. E provavelmente vai pedir para reencarnar com ele. E será que o filho atual não aconteceu isso no passado? E vocês pediram, então, aqui? Marido, mulher, irmão. Deixa eu vir como irmão. A gente não sabe. E como é que estão os relacionamentos? Como é que está o sentimento? As aversões, né? A afinidade. Então, isso são as lições da vida. Tá? Quando a gente fala de vida após a vida, nós estamos vivendo uma vida após a vida espiritual. Porque onde é que estavam vocês antes de nascerem? Estavam mortos? Não, estavam no mundo espiritual. Vivos. Então, essa vida é uma vida após a vida também. E a próxima será outra vida após essa vida. Na verdade, é uma vida só. Porque o espírito não morre. E a vida do espírito é uma só. Os corpos é que são diferentes e a dimensão, a realidade onde você está, que é diferente. Agora é o vídeo, vamos ver o som, se fica de olho ali no som. Eu vou passar... Os vídeos que eu vou passar são comuns, estão na internet, acho que não tem nada de direitos. Isso é Ave Maria. Deixa eu tirar a Ave Maria. Ó, tosse aí. Então, esse vídeo é do filme Nosso Lar. André Luiz sente saudade da família. Quem está lá sente saudade de vocês. Vocês devem ter visto isso, é bem rapidinho. Ele reencontra a mãe dele. Vamos lá. André, não vale a pena para saber a verdade, vocês precisam de algum... Vamos apagar essa luz daqui. Tá bom. Eu não penso. E conseguiu enviar a mensagem. Ainda não. André, por que não fazemos uma coisa? Concentrar. No finalzinho do vídeo, entra uma música, fica muito alta, aí fica com a mão, você precisa diminuir um pouquinho, só no finalzinho. Quando ele se abraça. Todo mundo lembra disso aí, né? Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Não troco o filho saber pela fuga, em lugar algum da galáxia, nem nos mundos felizes. Obrigado, André. Obrigado por usar a Senhor. Eu vim implorar a sua atenção. André, preciso ver a família. André, a família. Veja, esta é a minha família. Além das muralhas, dos fatos, dos sofrimentos, eles se vivem como um caminho. Eu também preciso ver. Pois não é isso que o Freud foi. Quando você foi encontrado, você falava com o coração, e o coração fala, Deus fala com nós. Arrependimento inconsciente do irmão. Me perdoe. Mas vou viver minha vida agora. Há corações orando por você. Corações. Fica fácil.
Bonito, né? Imaginar a emoção de vocês se reencontrarem, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, né? Alguém que você ama muito. Então é o que eu falei, eu considero isso uma das grandes assim, partes mais felizes da vida do Espírito quando a gente retorna para lá. Agora lá eles sentem saudade de nós também. Às vezes nos visitam se estiverem equilibrados. Eu vou dizer uma coisa, um ambiente como esse aqui é ideal para você receber uma visita. Então no finalzinho, quando fizerem a prece, mentalizem eles. Mande um sentimento bom. Cemitério, a gente respeita, mas eu falo de brincadeira e meio sério. O dia que eu desencarnar e quiserem me encontrar, se me der a opção do cemitério à casa espírita, eu vou preferir a casa espírita. Por favor, que ninguém vá me ver no cemitério, não vocês meus, porque é o meu corpo que vai estar lá, que eu respeito, né? Podia respeitar mais, mas eu não sou esse corpo. Então vocês não são, gente querida, vocês também não são. Vocês têm vários corpos espalhados pelos cemitérios da vida, porque não é a primeira vez que vocês estão aqui. E os nossos entes queridos, eu também sempre passo essa figurinha da evolução do espírito. É o que eu falo, o que eu vim fazer nessa escola? A vida é uma escola, a Terra é um grande hospital, o Brasil é um pronto-socorro, recebe muito espírito, muito doente, muito mal, mas é uma grande escola também. E no processo de evolução, que na doutrina espírita está lá na lei de progresso, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, os espíritos vêm ensinar que a escola é essa aqui, os vários mundos, conforme o nível mental e de sentimentos, de consciência, de equilíbrio do espírito. Mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o mundo das dores, e esses dois tipos de mundo têm uma característica, são espíritos que ainda vivem muito mais em trevas do que na luz. A verdade é essa. Qual é a fase que a Terra está passando? Só vai ficar aqui quem já está realmente a caminho da luz. Então, aqui é uma fase do planeta de milênios, onde os espíritos equilibrados, que já desenvolveram o mínimo amor, vão ter um outro tipo de tratamento. A espiritualidade vai tratar esse espírito de outra maneira. A vida espiritual vai se expandir, contatos com outras civilizações, tudo isso vai acontecer. E nós vamos ainda passar por reencarnações aqui, e a próxima transição de quem vive a regeneração já é para um mundo feliz, um mundo de todos. A gente começa a sair da matéria densa. E esses espíritos aqui continuam o aprendizado até o dia que eles sejam pura luz, com Jesus. Né? E Jesus não é o único, existe uma coletividade de espíritos. Então, aquela coisa que eu falei no início, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendia porque eu estava indo na escola. E muita gente não entende por que está reencarnado. É muito mais do que ter uma profissão, muito mais de você ser independente. É você crescer para ser co-criador do universo. Mas para chegar nesse nível aqui, tem muito chão pela frente. Desenvolver os conhecimentos, o amor, as virtudes. Mas nós estamos a caminho da luz. E o que nos impulsiona nessa direção? É o conjunto das virtudes sintetizada na palavra amor. Então podemos dividir essa figura de outra maneira. A era das trevas e a era da luz. E aqui um intermediário. E se eu mudar, era das trevas, era da luz. Nós estamos a caminho da luz. Muitos estão vivendo de prova e expiação, mas intimamente já vivem na regeneração. Não fique esperando a Terra se regenerar, porque não é o planeta, são os seres que vivem no planeta. E quando a maioria dos seres está regenerado, é aí que o planeta entra em regeneração. Começa um processo, um degradê que leva milênios. Então você vive aonde? Ainda vive em trevas ou você vive ainda na luz? O que depende disso? Depende de quê? Dos espíritos? Não, depende de vocês, depende de nós. Do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade,
de seguir esse caminho do amor, tirar as trevas, vencer as trevas. Por isso que é importante vencer a depressão. Está com depressão, que é muito comum, eu respeito muito quem tem depressão, porque só quem sofre sabe o que tem, não é frescura. Procura ajuda na casa espírita, vá no psicólogo, se precisar no psiquiatra. Mas vença isso, não queira desencarnar assim, porque vai desencarnar mal. Síndrome do pânico, a mesma coisa. Pensamento suicida, não adianta suicidar, não vai fugir da vida, vai encontrar vida. Leiam O Céu, o Inferno e Suicidas. Leiam a obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. E quanta gente pensa em suicídio hoje, não aproveita a vida. Quer largar a escola, não vai largar a escola. Eu até poderia largar, se eu fosse muito rebelde, porque minha mãe não tem esse poder todo sobre mim. Eu não tinha, puxava a minha orelha. Mas Deus quer que você seja isso aqui, ó. Então não tem como vencer a vontade de Deus. Vocês vão ser espíritos de luz, queiram ou não queiram, os filhos de vocês. Agora, o caminho mais tortuoso, mais rápido, depende de nós. Então, isso aqui é a era da luz, a era do amor, a era das trevas, distante do amor. Mas muitas pessoas já vivem esse mundo de regeneração. Entenderam? Então nós estamos a caminho da luz. É um esforço, é um trabalho. Reduzir aquela figura aqui e eu vou passar 2 falas de 1 minuto, onde vocês vão entender o que eles estão falando. Aqui vai ser Dr. Bezerra de Menezes, falando através de Divaldo. Ele vai falar da grande noite que se abatia sobre a terra. Dá lugar a um amanhecer de bênçãos, um amanhecer de uma nova era. E Jesus vai falar o que ele faz nesse processo aqui. Então vamos, para quem está em casa talvez fique pequenininho, mas dá para escutar. O que importa é a mensagem. Assinada uma data especial, a data da mudança do mundo da nossa iniciação Doutor Bezerra. para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra. Noite sem lugar ao amanhecer de Ok? Vamos escutar Jesus agora. Eu sou a luz. Quem me segue morará em paz. Só isso. Deu para entender? Então, o que Jesus faz com o grande trabalho? Nos tirar da época das trevas e nos levar para a luz. Ele é o caminho para se chegar à luz. E existe uma grande verdade sobre tudo isso, da vida ampla no universo, a criação de Deus além da matéria, que ele não poderia explicar naquela época. E Pilatos, quando pergunta para ele o que é verdade, ele fica calado. Como é que ele ia explicar essas coisas? Né? Os doutores da lei já não podiam entender. Imagina um militar romano daquela época, que achava que Roma era, o imperador era Deus e Roma era o centro do universo. Tu és rei, tu o disseste, meu reino não é deste mundo. Entenderam? Como tudo está ligado a esse processo. Então, a vida após a vida não é um repouso, é preparo para novas experiências. E mesmo lá, nós vamos poder continuar trabalhando. Nós vamos ver a transição. Aqueles que não reencarnarem rápido, digamos que nós desencarnemos em 2048. Ah, não vi a transição, vai ver sim. Seja do lado de cá ou do lado de lá. Do lado de lá vai ver até de forma mais intensa. E vamos reencarnar para reparar erros, para aprender, evoluir e para a nossa transformação moral, com o objetivo de vermos em plena felicidade. Agora, tem um problema, atualmente.
Nós estamos, já ouviram falar no fim dos tempos? É o fim de um ciclo do planeta. É o fim do ciclo da dor. É o fim da era das trevas. Então aqueles que estão muito, mas muito voltados ainda ao mal, não reencarnam na Terra. Reencarnam os mansos e pacíficos, esses herdarão a Terra. Reencarnam os que não são santos ainda, mas que têm o potencial, já estão a caminho da luz, já compreenderam minimamente o que estão fazendo aqui, já se esforçam, reconhecem que são imperfeitos, mas não pegam mais uma arma para matar o outro. Né? Nós estamos vivendo esse dilema hoje no Rio de Janeiro. Né? Você vê numa comunidade carente, crianças, adolescentes que descem com um livro embaixo do braço para estudar. São heróis. Vivem num meio terrível, mas eles vencem. Muitos sustentam a mãe. O que é isso? É o livre-arbítrio deles. É o espírito, é a índole do espírito. Eles vivem naquele meio, mas são incapazes. Agora, existem aqueles que pegam a arma para matar. O que é? É o livre-arbítrio deles. Dentro das comunidades, até que não tem muita casa espírita. Vamos dar um crédito para os nossos irmãos evangélicos, gente trabalhando lá dentro. E quantos moram na comunidade, vão na casa evangélica, saem, vão numa igreja, vem até na casa espírita. Às vezes vem até na evangelização aqui, as crianças é um meio que eles vivem, mas eles não se deixam corromper pelo meio. Não é isso. O Japão é um país rico, tem boa educação, saúde. Existe criminosos no Japão. Já ouviram falar na Yakuza, a máfia japonesa? A Rússia não tem favela, não tem fome. Já ouviram falar na máfia russa? Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. Não tem gente lá em Manhattan com o telefone na mão, negociando o envio de AR-15 fuzis para o Brasil, milionários. No Brasil nós não temos milionários, pessoas que nasceram no meio rico e que estão totalmente voltados para o mal, para a corrupção. É a índole do espírito, não é o meio. Então, nós temos que fazer muita prece por esses espíritos que ainda vivem na treva, porque a lei é de justiça, é de amor e é de caridade. Todos merecem as nossas preces. Agora, temos que cuidar de nós, temos que caminhar para a luz, todos nós. Cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Eu vou falar do amor, deixar como última mensagem, Jesus falando do amor. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Muita gente não entende essas falas de Jesus, são muito espirituais. E muitas delas, ele falou de uma maneira que ele atingiu o povo hebreu, e ele falou de uma maneira que atingiria todas as civilizações de todos os povos posteriormente. Mas vamos pensar que nós fôssemos judeus. O que eram os sacrifícios de animais? Era a maneira de você adquirir o perdão perante Deus. Vocês sabiam disso? Está no Levítico, no Velho Testamento, a Torá para os judeus. Então, rapidamente, isso aqui é um trecho do Levítico. Ele removerá toda a gordura, queimará no altar, esse touro. Ele fará, assim o sacerdote fará expiação em seu favor, para que sejam perdoados. Então, o que acontecia? Sacrificava os animais lá no templo de Jerusalém. Jesus não gostou muito disso, pela morte dos animais. Isso não tem nada a ver com a mensagem dele de amor para nos encaminhar para a luz. O que ele fez? Derrubou lá barracas, não fez isso? Agora, tinha uma coisa interessante. Quando o cara era rico, ele comprava uma ovelha, comprava um boi e mandava matar, para receber o perdão. E os pobres? Não tinham dinheiro para isso, compravam pombas e sacrificavam as pombas. Então você tinha comércio de vários tipos de animal que tinham que ser criados de determinada forma, não é qualquer animal, para poder ser sacrificado. Então, para os judeus, os sacrifícios e holocaustos, né, serviam para expiação de pecados. Entenderam? Então, quando Jesus vai falar do amor para o povo hebreu, ele vai tocar nesse assunto, para eles entenderem, ó, não é esse o caminho que vai levar vocês a Deus, não.
Então vamos ver essa próxima fala, aí vocês vão entender bem o que Jesus fala para o doutor da lei. Opa, esbarrei aqui. E aí resume o que é o projeto de Deus, o que a gente tem que desenvolver, o amor, né? Eu, porém, digo, amado, bendizei os filhos conquistas, fazei bem aos que vos odeiam, e melhorai os que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos detém toda a lei dos profetas. Mestre, e com verdade disser que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amamos de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Entenderam? Então, vamos pensar bem. Quem eram os hebreus? Vocês devem saber. Capelinos. Eles foram expulsos do paraíso. O que está acontecendo na Terra hoje aconteceu nesse planeta que orbita a Capela há milhares de anos. Hoje nós temos os novos Adãos e Evas expulsos do paraíso, em que a Terra vai se tornar quando sair da Era das Trevas. E vai começar a entrar, não ainda na Era da Luz, mas num caminho intermediário que nos leva à Era da Luz. Então, dois capelinos vieram 4 grandes grupos. Os arianos, o povo da Índia, os egípcios e o povo hebreu. E você lê na obra A Caminho da Luz, que fala disso que eu estou falando, você vai ver que o povo hebreu, eles tinham uma certa fé, mas eram muito endurecidos ainda. Então, quando Jesus veio, ele estava quebrando vários paradigmas, vários tipos de pensamento que aquele povo ainda trazia. E Jesus tinha que escolher um dos 4 grupos para encarnar. Ele escolhe aqueles que tinham já mais propensão a Deus, mas muito endurecidos de coração ainda, muito fechado neles. Então, que trabalho que Jesus teve. E por isso ele fala, o doutor da lei, que esse amor que Jesus está falando é muito mais do que os holocaustos e sacrifícios. Não é isso que nos leva a Deus, então, é o amor que Jesus diz que resume a lei e os profetas. E Jesus diz: não estás longe do reino de Deus, você já está a caminho, você compreendeu. Enquanto outros, olha o livre-arbítrio aí de novo, resolveram fazer o quê? Matar Jesus. Porque ele estava interferindo no comércio de animais, porque ele estava interferindo na supremacia daqueles religiosos da época, que queriam dirigir a vida das pessoas, queriam dizer como chegar a Deus, eram cegos guiando cegos, como disse Jesus. Hoje nós temos isso. Então pensem bem o que vocês estão seguindo, né? Kardec foi muito sábio quando disse: não é fora do espiritismo que há salvação, é fora da caridade, é fora do amor. E esse amor tem que estar em movimento. Nós temos que ser co-criadores das obras desse mundo. Temos que sair da inércia. Temos que sair do grupo. Nós já saímos do grupo dos que fazem muito mal, que estão nas trevas. Mas não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque a indiferença está muito mais próxima das trevas.
quando você age em favor do amor dentro de casa, com os amigos, na rua, você está construindo em você um novo ser. E você começa a entender essa lei de amor, que é muito difícil. Nós estamos falando de um amor num nível que não é o nosso que nós estamos acostumados. O que chega mais perto, mas ainda é longe do amor de Jesus, é um amor de mãe pelo filho. É o que chega mais perto. Mas esse amor vai longe. E é isso que nós temos que desenvolver nessa escola da vida. E não estamos aqui para ficar brincando de massinha e comer merenda. Mas, como também está no Evangelho, os Espíritos falam, não pensem com isso que vocês sejam seres sérios, que não, vivam o mundo, vocês são homens do mundo. Então façam as coisas que vocês gostam, precisam, porque até o Dr. Bezerra teve filhos com 2 mulheres, o Dr. Bezerra entrou na política. Nós temos que viver a vida desse mundo. Então vão ao teatro, vão ao cinema, vão à praia, né? Divirtam-se, mas reservem um tempo para vocês. Olhem para dentro de vocês. A coisa é muito séria. E esse momento do planeta é muito sério. Vocês são filhos de Deus. Existe um projeto para vocês, para os filhos, para os netos de vocês, para todos nós. E todos nós vamos seguir nessa caminhada. Olha o Emmanuel, que há 2000 anos estava lá, teve um contato com Jesus e renegou Jesus. Ainda foi o motivo da morte da esposa dele, de Lívia. E hoje Emmanuel está aqui nos trazendo lições, está reencarnado, segundo dizem. Está mesmo. Quem será o Emmanuel hoje? E quantos espíritos de luz também estão reencarnando? Será que um filho de vocês não é um espírito de luz? Divaldo falou que quando ele se fosse, Joana de Anjos ia reencarnar. Né? Vai reencarnar provavelmente no Brasil. Filho de alguém aí. Quem é que está preparado aí para ser mãe e pai de uma Joana de Anjos? O avô, a avó. Sentiram o tamanho da responsabilidade? E quem é o filho de vocês? E quem são vocês? Fazei brilhar a vossa luz. Vocês estão a caminho da luz. Então, nesse dia de finados, que vem amanhã, mas muito antes disso, a gente não precisa de dia de finado no Espiritismo, porque todo dia a gente fala com os mortos, né? Aqui é diferente. O Espiritismo matou a morte, de verdade. Mas vamos pensar nisso, todos eles estão a caminho, cada um no seu tempo. Agora o que importa é o que cada um desenvolveu dentro de si de amor, de conhecimento, principalmente das virtudes do amor. E é isso que a gente tem que procurar fazer aqui. E se algum ente querido de vocês partiu, você está muito mal, é normal chorar. Mas não se desespere, ele está bem, você vai reencontrar. Esteja bem para reencontrar. E não tente antecipar não, viu? Tudo na hora certa. Então, vamos agradecer muito a Jesus, a esses espíritos mentores aqui da casa, Dr. Bezerra, Eurípides, Miguel Couto, que estão vivos. Não se surpreendam se vocês tiverem entre vocês entes queridos agora abraçando vocês. Na prece final, pensem neles, tá? E vamos agradecer a Deus antecipadamente pelos reencontros futuros, porque nós vamos encontrar com eles. Vamos encontrar, tá bom? Então que Jesus abençoe a todos vocês, suas famílias, muita força para todos, obrigado aí pela atenção, pessoal de casa também, um abraço, muita paz e graças a Deus. Palmas para eles. Agradecemos pelas suas reflexões decorrentes do estudo no dia de hoje. E mais do que nunca, vigiai e orai, né? Frase atual para ser pensada. Nós partimos do jeito que estamos pensando, vamos chegar lá da mesma forma, né? Então, cada dia mais vigiar e orar os pensamentos, o que a gente vê, o que a gente escuta. Muito obrigada. Nós vamos passar para a segunda parte, né, do passe. Pedimos que permaneçam em silêncio em seus lugares e que os passistas se coloquem em posição. Coloca a Maria, por favor. E desliga. Já desliguei, já até deletei.
desligar isso aqui. Pensando em Jesus, graças a Deus. Mestre Jesus, nosso sentimento de gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Tu dissestes onde 2 ou mais estivessem presentes, Tu estarias presente. Muito obrigado por estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Perdoe-nos por nossas ofensas.
Ajude-nos a cada dia mais controlarmos as nossas más tendências, porque ainda somos falhos, Senhor. Gratidão por entrarmos aqui e sairmos melhor do que chegamos. Conduza-nos em segurança até nossos lares e em nossas vidas, Senhor. Que Maria Santíssima, com seu manto sagrado de amor, de luz e de muitas bênçãos, nos cubra com todo o seu amor, com todo o seu manto de luz. Vamos pensar nos nomes colocados nas caixinhas de orações. Se por acaso não foi colocado, que eles passem pelas nossas telas mentais, que as nossas preces cheguem aos nossos entes queridos. Fluidifiquem as nossas aguinhas, a espiritualidade amiga que nós trazemos de casa. Abençoe a família do Roberto, que com tanto carinho veio expor os seus estudos. As nossas famílias também. Que a gente tenha uma semana tranquila. Pedimos paz para o planeta, Senhor, a todos os necessitados, a todas as pessoas que clamam por paz, por misericórdia, Senhor. Olhai por todos nós, doentes, oprimidos, pessoas em hospitais, pessoas de necessidades especiais, em ruas, em abrigos, em presídios, a todos os necessitados, Senhor. Olhai por nós. Conduza-nos no caminho do bem, cada dia mais, que a gente consiga caminhar no trilho de Jesus, nosso mestre querido, modelo e guia, que veio exemplificar como chegarmos um dia ao Espírito puro melhor, Senhor. Gratidão, graças a Deus, que assim seja. Tem alguém pela primeira vez na casa, que eu perguntei no início, mas chegaram mais pessoas? Tem veterano. Oi? Só tem veterano. Só tem veterano, né? Bom, os avisos de novembro, aqueles avisos todos que nós fazíamos, não estamos fazendo mais, né? Não sei se vocês repararam, agora tem uma televisão lá fora, que os avisos estão passando lá. Então, quando vocês estiverem na cantina, né, e a livraria que ficam abertos antes das palestras, deem uma olhadinha, né, na necessidade da nossa cesta básica, que a gente distribui aqui aos domingos e tal. E agora nós temos um pouquinho do artesanato que ficava no brechó, na livraria. Vale a pena dar uma olhadinha, ainda mais que agora está tendo bastante coisa legal de Natal. E falando em Natal, nós iniciamos a campanha de Natal das nossas crianças da evangelização. Temos as pastas com os cartões na livraria para quem desejar e puder fazer uma criança feliz nesse Natal, doando uma roupinha e um brinquedo. Nós temos as nossas redes sociais, né? Todas as palestras são gravadas ao vivo e são colocadas no Instagram e também no YouTube. Nosso Instagram é gbem.rio e nosso YouTube é gbemrio. Vale a pena dar uma olhadinha, que tem todas as palestras, os seminários, a atividade da casa, o calendário, a programação, as nossas festas, as nossas crianças. Também temos o folheto, né? O informativo também está no site do GBEM. Nós vamos contemplar agora o livro que temos na feirinha da livraria a 3 pessoas. E os numerozinhos estão na perna direita da cadeira. Pode falar um númerozinho? Posso dar uma sugestão primeiro esse Sim. número? As 2 meninas ali e mais um. Ok. Uma está acompanhada, a outra não está, não sei. E mais um, número 10. Número 10? Número 10, alguém? Não? Número 1? 10 ao contrário? Você, Marcelinha? Então, Então tá, e as 2 meninas, já aponta para elas saberem quem são?
As duas aí levam cada um livro, a família. As pequenas? Aquela pequenininha e aquela no cantinho ali. Ah, então tá. Vocês podem passar na livraria. São as duas pequenas ali, né? É, tá com a família. Ok. Na livraria e buscarem os Os pais seus... escolhem, né? seus livros. Temos livros infantis, né? Na livraria também. Vão com Deus, que o Senhor vos acompanhe. Vou achar que é marmelada, mas não é não.